Agora 3h06. Vamos falar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre uma ação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por articulações da anistia. Quem sabe tudo sobre esse tema é Janaína Camelo, que volta de Brasília agora. Janaína, foi um pedido recente de Alexandre de Moraes, né? Qual foi o posicionamento dele? Pois é, Márcia, foi um despacho do ministro que foi dado ontem à noite já ali, mas pedindo ali à Procuradoria-Geral da República que se manifeste em 5 dias, né? Aquele prazo regimental ali, que geralmente o ministro pede ali à PGR, para que se manifeste sobre a possibilidade de uma abertura de um inquérito contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E essa manifestação do ministro se refere a uma representação do deputado federal Rui Falcão, do PT, aqui no Supremo, que acusa Tarcísio de Freitas de obstrução de justiça com relação à articulação por defender ali o PL da anistia, ter articulado o PL da anistia, e isso em meio ao julgamento do núcleo crucial, ao julgamento de Jair Bolsonaro. Essa representação, Márcia, foi apresentada aqui no STF. Num dos primeiros dias ali do julgamento, foi logo depois que Tarcísio de Freitas, você se lembra, né? Veio aqui para Brasília, se reuniu com o Hugo Bota, presidente da Câmara, se reuniu com Ciro Nogueira, presidente do PP, teve tratativas também com outras figuras ali do Centrão, da oposição, tudo isso ali defendendo o PL da anistia para os condenados no 8 de janeiro, mas beneficiando também ali Jair Bolsonaro. Então acabou que o deputado federal Rui Falcão apresentou, fez essa representação dentro da ação penal do núcleo crucial aqui no STF, e agora o ministro Alexandre de Moraes deu andamento nesse processo, pedindo que a PGR se manifeste. Nessa representação, só relembrando o que o deputado federal Rui Falcão disse, ele disse o seguinte, que Tarcísio de Freitas buscou criar um atalho político para impedir a condenação de Jair Bolsonaro, interferindo na jurisdição e tentando fragilizar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Lembrando também, Márcia, bem rapidinho, que Tarcísio de Freitas tentou visitar Jair Bolsonaro ontem, também em meio a toda a articulação do PL da anistia. Ele tinha feito esse pedido por meio da defesa de Jair Bolsonaro. Acabou que o ministro Alexandre de Moraes autorizou, mas não ontem. Autorizou isso apenas para o dia 29, né? Daqui a 2 semanas, praticamente. Tarcísio de Freitas ontem, inclusive, durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, disse que vai vir sim no dia 29, assim como ficou agendado ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele também acabou comemorando ali o fato de que o PL da anistia poderia ser colocado à urgência desse PL ainda hoje, né? Enfim, diz que isso foi um fruto ali dessa articulação que ele fez aqui em Brasília e também com outras figuras importantes aí em São Paulo. Márcia, com você. Obrigada, Janaína Camelo, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos comentaristas agora para avaliar essa situação, esse pedido de Alexandre de Moraes e também o posicionamento do deputado contra Tarcísio de Freitas, começando por Henrique Kriegner. Kriegner, existe alguma ilegalidade no posicionamento de Tarcísio por se tratar de um governador, né, das falas que ele deu ali durante o 7 de setembro? E essa articulação em torno do julgamento também pode ser considerada pela PGR algo prejudicial para o andamento do inquérito? Qual a sua visão jurídica, por favor? Não, a pergunta, Márcia, é muito boa que você coloca aqui pra gente. Existe alguma ilegalidade? Não. Mas aí, logo em seguida, a segunda parte da pergunta. A PGR pode encontrar alguma coisa? Sim, porque a gente já viu em casos passados em que, mesmo não havendo uma materialidade jurídica para que seja imputado ali um crime, a PGR ainda assim prosseguiu com denúncias, dizendo que as falas, embora não fossem criminosas, instigaram determinada mobilização. Nós vimos isso agora no julgamento da trama golpista, nós vimos isso, estamos vendo isso em outros casos também. Então, não houve um crime ali. As falas do governador Tarcísio, elas não foram criminosas porque elas não imputaram crimes também a outras figuras, nem mesmo do STF, nem de outras partes do nosso país. Agora, o que nós temos sim é uma tentativa do PGR de justamente intimidar. E nós temos também uma tentativa de poder manchar aqueles que podem ser aí os que vão levantar a bandeira, carregar a bandeira do bolsonarismo, por assim dizer, nas próximas eleições, né? Então, quando perguntam até, e eu termino com isso, Marcelo,
eu pergunto assim, por que demoram tanto para poder dizer que o Tarcísio vai ser o sucessor do Bolsonaro, ou mesmo aquele que vai herdar os votos no campo da direita? Daí a razão, porque uma vez que ele for anunciado, uma vez que ele for posicionado dessa maneira, ou ele ou qualquer outro, essas serão as repercussões que nós vamos ter. Perseguição por parte de membros do governo e perseguição por parte de membros do judiciário também. Luana Tavares, eu quero agora a sua análise. Você acredita, se a PGR vir a acolher algum tipo de denúncia contra Tarcísio, talvez aumenta ainda mais essa narrativa da oposição, da perseguição, e pode ser algo ali não muito bom nem para o STF, nem para a PGR, nem para a opinião pública? Como é que você analisa essa situação? Olha, é possível sim, concordo com o Kriegner, né? A partir do levantamento que a PGR vai fazer, quais são os tipos de prova que podem ser utilizadas? Olhando pela jurisprudência, né, o que a gente tem em relação a tentativas de coação em processos judiciais por meio de parlamentares, por meio de políticos, o que nós temos na legislação para que isso se sustente, para que tenha fundamento, e nós já falamos disso aqui, é uma prova, né? São provas ligadas ao uso da máquina pública para fins políticos ou para fins de pressionar por um julgamento, né? Nesse caso, o julgamento do Jair Bolsonaro. Enquanto ele acontecia, o governador aqui de São Paulo foi a Brasília, teve reuniões ali com o presidente da Câmara e outros membros do parlamento para falar sobre a anistia, e teve a participação nas manifestações também. Então, essa é a tentativa que está se usando para colocá-lo como um político que estava tentando interferir no julgamento em andamento. Então, quando você olha do ponto de vista legal, não nos parece, não me parece, a partir da avaliação da PGR, obviamente podem surgir outras provas, por exemplo, o uso de recursos para essa movimentação, o uso de recursos da máquina pública estadual com a finalidade de fazer essas articulações enquanto um processo contra um ex-presidente acontecia. Então, pode ser que se encontre algum tipo de materialidade, a gente tem que aguardar. O que a gente vê aqui com as informações que nós temos acesso, informações de bastidores, é que não teve isso, ou uma tentativa de coação direta para interferir no resultado do julgamento, que também não nos parece ter acontecido devido aos fatos que nós tivemos acesso. Então, realmente é um momento delicado, porque todo fato político vai ser utilizado para beneficiar ou para prejudicar um lado ou outro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer qualquer avaliação, na hora de tomar qualquer partido, porque nós vivemos um momento de polarização no nosso país. Qualquer decisão, qualquer prova, qualquer denúncia tem que ser contestada. E, infelizmente, nós, mesmo aqui exercendo a nossa função de trazer informação para vocês, e vocês ainda, né, como eleitores, cidadãos comuns que não têm acesso a todas as informações, estamos cada vez mais à mercê desse processo. É por isso que a gente tem que olhar esses temas com parcimônia e no ano que vem, nas eleições, buscar, né, sair desse cenário de polarização, que é o que realmente começa a corrigir a rota e a gente chegar a um ambiente onde a gente possa retomar a confiança nas instituições e nas decisões do nosso país.